Milionário fica em choque com negra adolescente expulsa de hotel por injustiça. O que parecia um dia comum no luxuoso Hotel Vila da Luz virou um pesadelo de humilhação diante dos olhos de quem passou por ali. Mônica Alves, aquela jovem negra que ainda adolescente já dominava o mercado imobiliário com mãos de ferro e mente afiada, foi barrada. E não por falta de dinheiro ou algo do tipo. Não. Ela foi expulsa do próprio hotel que construía. Um funcionário, visivelmente suando a hostilidade, apontou a porta na cara dela, dizendo que aquela não era a hora nem lugar para ela. A reação? Um silêncio congelante caiu sobre o lobby. Aquele lugar onde o brilho do mármore branco e os lustres imponentes não conseguiram mascarar a tensão que cortava o ar. Mônica, com seus olhos castanhos faiscando de surpresa e indignação, sentiu o mundo virar de cabeça para baixo num instante. Suas mãos tremeram. As laterais da boca formaram um nó que quase sufocava a heroína silenciosa daquele ímpe. O ar carregado do hotel parecia uma armadilha invisível, um sistema opressor que enraizava o preconceito na rotina dos corredores dourados. Naquele espaço, onde espelhos refletiam sorrisos falsos e escadas rolantes levavam aos andares da exclusão, Mônica foi jogada ao chão pela ignorância de um homem que não aceitava seu sucesso. Ela saiu dali com um aperto no peito que queimava como ferro em brasa, mas a alma em fogo da CEO trazia uma faísca que não se apagava. Sentada no banco da praça em frente, os sentidos latejando, ainda ouvia o eco daquelas palavras como facas. Aqui não é lugar para você. Mas o sol se recusava a nascer só para uns poucos. Mônica reuniu sua equipe no dia seguinte, olhos firmes e voz carregada de determinação. Ia começar uma revolução silenciosa. Treinamentos anti-preconceito, conversas duras, olho no olho. A luta pela dignidade não seria só dela. Era de todo mundo que cruzava a porta do Vila da Luz. Porém, quando ela começou a cavar fundo no sistema, uma pressão invisível começou a sufocar o ar. Porque aquilo ia muito além do ódio racista de um funcionário. Era um segredo obscuro, um fio torto que poderia derrubar tudo que Mônica havia construído. A sala onde recebeu a notícia ficou fria. Os olhos dela arregalados, a respiração curta. O que fazer quando a sua luta pela justiça se embrenha no próprio terreno que sustentou sua jornada? Foi aí que veio o grito. Nas redes sociais, a história estourou como um vendaval. A voz de Mônica, forte e clara, virou um chamado urgente para mudar, para expor o que por tanto tempo ficou escondido atrás das cortinas de luxo. Os comentários viraram fogo, os compartilhamentos multiplicaram a dor, mas também a esperança. A batalha estava só começando, e o que viria daqui poderia revirar tudo. A empresa, a própria comunidade que ela liderava, talvez até seu futuro. Mas a pergunta que pairava no ar era uma só. O que aquela revolução, feita de coragem e verdade, custaria de fato para Mônica Alves? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso
que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava elétrico, pesado com a expectativa que pulsava em cada esquina do lobby do Hotel Vila da Luz. Mônica sentia a adrenalina subir, cada batida do seu coração ecoando em seus ouvidos como uma sirene. A reviravolta estava prestes a começar. A batalha dela ganharia um novo significado. Mas o que ela não sabia era que estava prestes a entrar em uma tempestade ainda maior. No dia seguinte, enquanto se preparava para a reunião com sua equipe, seu C era uma mensagem enigmática. Você não sabe quem está realmente contra você. Olhe além das paredes. O toque no fundo de sua alma fez seu estômago revirar. Mas sem perder tempo, ela ignorou e se concentrou. O ambiente da reunião estava tenso, olhares trocados, murmúrios receosos, mas a determinação de Mônica era uma chama que iluminava a sala. No entanto, durante a apresentação, antes que pudesse expor suas ideias, uma porta se abriu com estrondo. Era André, seu sócio de longa data, pálido como um fantasma e com os olhos arregalados. Mônica, ele gritou, a voz tremendo. Precisamos conversar sobre o passado da empresa. Algo que pode mudar tudo. O sussurro que se seguiu era pesado com incerteza. Todos os olhares se voltaram, e o silêncio se tornou um monstro palpável. A sala ficou abafada, e o coração de Mônica disparou. O que está acontecendo, André? Ela exigiu, seu tom carregando uma mistura de medo e raiva. Ele hesitou, a tensão quase tangível. Eu encontrei documentos, segredos que foram enterrados. A verdadeira razão pela qual a Vila da Luz foi construída e quem realmente financiou isso tudo. A revelação parecia pairar na atmosfera, como um balão prestes a estourar. André se acercou, a voz baixa e urgente. Havia um investidor, alguém que a gente não conhece, e ele está atrás de você, Mônica. A expulsão de ontem foi apenas a ponta do iceberg. Mônica sentiu como um golpe no estômago. O que você está dizendo? Sua voz mais um sussurro do que uma pergunta. Ele mostrou um documento no celular, e as palavras lavagem de dinheiro, tráfico e conexões obscuras saltaram das telas de maneira brutal. Ela ficou paralisada. As imagens do que construiu se desfazendo como castelos de areia. Do lado de fora, o som de sirenes cortou o ar, como se o universo estivesse avisando que algo estava prestes a explodir. O coração de Mônica se tambaleou. Quem é esse investidor, André? E como você sabe disso? As respostas ensavam nas sombras do rosto dele. Mas antes que pudesse falar, a porta do escritório se abriu novamente, e um grupo de homens, com ternos escuros e semblantes ameaçadores, entrou, cortando o clima de tensão como uma faca afiada. Estamos aqui para falar com Mônica Alves, disse um deles. A aura de poder e domínio que emanavam fez o chão parecer tremer. Mônica sentiu um frio correr pela espinha. As palavras de André ecoando em sua mente. Aquelas sombras poderiam mudar tudo, quebrar aquilo em que ela havia lutado a vida toda. O futuro que ela imaginou como uma promessa poderia se transformar em um pesadelo sem fim. E no meio de tudo isso, ela percebeu que a luta não era apenas contra o preconceito, mas uma batalha contra forças muito mais insidiosas. E a verdade sobre sua própria identidade estava prestes a ser revelada.
Qual era a conexão entre ela e aqueles homens? Qual era o segredo que poderia libertá-la ou destruí-la? A resposta estava a um passo de distância. Mônica, paralisada pelo medo, viu os homens de terno escuro que acabavam de entrar, e um frio instantâneo subiu pela sua espinha. As palavras de André ecoavam em sua mente como um sino de alerta. Alguém que a gente não conhece e ele está atrás de você. Um deles, o mais alto, com um olhar gélido que podia consumir vidas, avançou, cortando espaço entre eles. Mônica Alves, começou, a voz profunda e firme. Estamos aqui para discutir seu futuro e também o passado da Vila da Luz. O silêncio caiu duro como uma pedra no chão, e todos na sala prenderam a respiração, o coração de Mônica disparando. Ela sentiu que sua sanidade estava prestes a explodir. Não temos tempo a perder, continuou o homem, a voz soando trêmula de poder. Você pode achar que a expulsão foi um ato isolado, mas há uma herança que você ignora. A última palavra foi como um golpe, e a mente de Mônica girou. O que ele queria dizer? Que herança? O que mais estavam escondendo dela? Esse investidor, o nome dele está no documento que André viu. A voz dele se tornou um sussurro calculado, cheio de ameaça. E eu vou lhe dar uma chance. Você pode se unir a nós ou enfrentar consequências severas. O rosto de André estava pálido, o corpo imóvel ao lado dela. O terror se misturou à traição. O que mais ele sabia? Ele tinha descoberto essas informações e não agiu. Aquela revelação abalou Mônica profundamente. Quem é esse investidor? Mônica exigiu, a voz alta, firme, mas o medo quase a paralisava. E por que você está atrás de mim? Ele hesitou por um segundo. Então, com um movimento brusco, puxou um documento. Esse investidor é alguém que tem mais poder do que você imagina. Alguém que esteve com sua família desde o começo. As palavras cortaram como metal frio. Família? O mundo dela começou a desmoronar. O que você está dizendo? Você! Ele hesitou novamente, como se balançasse entre ser sincero e manter o jogo. Você é herdeira de um legado criminoso, Mônica. A Vila da Luz foi construída com dinheiro sujo. E o financiador é alguém que tem um laço com você. É hora de você descobrir quem realmente é. Mônica sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As visões da sua vida começaram a tremer. Qual era o segredo que sua família tinha escondido? Que ligação poderia existir entre ela e aqueles homens intimidadoras? A dúvida a aprisionava. Mas antes que ela pudesse gritar, um dos homens se aproximou, seu olhar intenso. Você sabe que precisa fazer uma escolha, não sabe? Se não cooperar, a coisa pode sair do controle rapidamente. No fundo do coração, Mônica sabia que não estava apenas lutando contra o racismo e a opressão. Estava diante de um labirinto de traições. A luta dela não seria só pela dignidade ou injustiça, mas pela própria vida. E a verdade que estava para ser revelada poderia custar tudo o que ela havia construído. Tudo o que você precisa saber está em seus genes, o homem finalizou, quase como um desafio. Dias de tranquilidade podem estar contados. Descubra a verdade, ou a verdade vai te consumir. Mônica se viu cercada por sombras, o futuro agora parecendo mais nebuloso do que nunca. O que mais ela não sabia sobre si mesma? E mais importante, quem era realmente seu aliado nesse jogo mortal? A batalha estava começando, e o preço a pagar poderia ser muito maior do que uma simples luta por dignidade. O ar estava pesado, tenso,
carregado com a expectativa que pulsava em cada esquina do escritório. Mônica, paralisada pelo medo, viu os homens de terno escuro que acabavam de entrar. E as palavras de André ecoavam em sua mente como um sino de alerta. Alguém que a gente não conhece, e ele está atrás de você. Um deles, o mais alto, com um olhar gélido que podia consumir vidas, avançou, cortando o espaço entre eles. Mônica Alves, começou, a voz profunda e firme. Estamos aqui para discutir seu futuro e também o passado da Vila da Luz. O silêncio caiu duro como uma pedra no chão, e todos na sala prenderam a respiração. O coração de Mônica disparando. Ela sentiu que sua sanidade estava prestes a explodir. Não temos tempo a perder, continuou o homem, a voz soando trêmula de poder. Você pode achar que a expulsão foi um ato isolado, mas há uma herança que você ignora. A última palavra foi como um golpe, e a mente de Mônica girou. O que ele queria dizer? Que herança? O que mais estavam escondendo dela? Esse investidor. O nome dele está no documento que André viu. A voz dele se tornou um sussurro calculado, cheio de ameaça. E eu vou lhe dar uma chance. Você pode se unir a nós ou enfrentar consequências severas. O rosto de André estava pálido, o corpo imóvel ao lado dela. O terror se misturou à traição. O que mais ele sabia? Ele tinha descoberto essas informações e não agiu? Aquela revelação abalou Mônica profundamente. Quem é esse investidor? Mônica exigiu, a voz alta, firme, mas o medo quase a paralisava. E por que você está atrás de mim? Ele hesitou, por um segundo. Então, com um movimento brusco, puxou um documento. Esse investidor é alguém que tem mais poder do que você imagina. Alguém que esteve com sua família desde o começo. As palavras cortaram como metal frio. Família? O mundo dela começou a desmoronar. O que você está dizendo? Você! Ele hesitou novamente, como se balançasse entre ser sincero e manter o jogo. Você é herdeira de um legado criminoso, Mônica. A Vila da Luz foi construída com dinheiro sujo, e o financiador é alguém que tem um laço com você. É hora de você descobrir quem realmente é. Mônica sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As visões da sua vida começaram a tremer. Qual era o segredo que sua família tinha escondido? Que ligação poderia existir entre ela e aqueles homens intimidadoras? A dúvida a aprisionava. Mas antes que ela pudesse gritar, um dos homens se aproximou, seu olhar intenso. Você sabe que precisa fazer uma escolha, não sabe? Se não cooperar, a coisa pode sair do controle rapidamente. No fundo do coração, Mônica sabia que não estava apenas lutando contra o racismo e a opressão. Estava diante de um labirinto de traições. A luta dela não seria só pela dignidade ou injustiça, mas pela própria vida. E a verdade que estava para ser revelada poderia custar tudo o que ela havia construído. Tudo o que você precisa saber está em seus genes. O homem finalizou, quase como um desafio. Dias de tranquilidade podem estar contados. Descubra a verdade, ou a verdade vai te consumir. Mônica se viu cercada por sombras. O futuro agora parecendo mais nebuloso do que nunca. O que mais ela não sabia sobre si mesma. E mais importante, quem era realmente seu aliado nesse jogo mortal? A batalha estava começando, e o preço a pagar
poderia ser muito maior do que uma simples luta por dignidade. E foi nesse momento que a porta do escritório se abriu furiosamente novamente, quase como se o próprio destino tivesse decidido entrar. Uma mulher entrou, suor escorrendo pela testa e os olhos em chamas. Era Ana, a melhor amiga de Mônica, que ninguém sabia estar nas proximidades. Ela gritou, com uma força desesperada. Mônica, pare! A sala silenciou em um instante, todos se virando para ela. Mônica, você precisa saber a verdade. É sobre o seu pai. As palavras dela cortaram o ar como um raio. Os olhares dos homens mudaram e a expressão de André se transformou em horror. Mônica congelou, a mente girando. O que você sabe sobre ele? A voz de Ana tremia, mas a determinação em seus olhos era clara. Ele estava envolvido em coisas terríveis, Mônica. E eles não são apenas investidores. Eles são perigosos. Você não pode confiar neles. Ana se virou para os homens. Vocês estão mentindo. Ele não era quem ele dizia ser. Mônica ficou paralisada, uma avalanche de emoções a derrubando. A revelação sobre seu pai, o que ele realmente era, girava na sua cabeça como um frenesi tornado. O que você está dizendo? Sua voz soava como um grito, cada sílaba carregada de confusão e raiva. Os homens trocaram olhares nervosos. A tensão na sala se transformando rapidamente em uma batalha pela verdade. Calha a boca, sua insolente! Um deles gritou. Mas a determinação de Ana valia ouro. O que ele fez está te afetando, Mônica. Você precisa lidar com isso antes que seja tarde demais. Naquele instante, Mônica percebeu que toda a sua vida fora um engano. A luta pela Vila da Luz não era apenas pela dignidade dela, mas para desvendar um passado obscuro que poderia destruir tudo o que ela acreditava conhecer. A princípio, a ideia de ser herdeira de um legado criminoso era apenas uma sombra. Agora, com a verdade sobre seu pai, a sombra tornava-se uma tempestade, e o momento estava prestes a mudar tudo mais uma vez. Qual era a verdade que sua amiga trazia? Entre amigos e inimigos, os limites estavam prestes a se desfazer, e Mônica estava determinada a descobrir o que mais poderia vir à tona antes que tudo se despedaçasse ao seu redor. A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, mas a pergunta ecoava em sua mente com ainda mais urgência. Quem seria a verdadeira Mônica Alves? O ar estava pesado, tenso, carregado com a expectativa que pulsava em cada esquina do escritório. Mônica, paralisada pelo medo, viu os homens de terno escuro que acabavam de entrar, e um frio instantâneo subiu pela sua espinha. As palavras de Ana cortaram o silêncio como um raio, mas a tensão era um monstro que parecia devorar cada som. Qual é a verdade sobre o meu pai? Mônica mal conseguiu sussurrar, a voz trêmula. O homem alto à sua frente, o que parecia ser o líder do grupo, estreitou os olhos, como se ponderasse se devia ou não continuar sua revelação. O silêncio se arrastou, e a sala se transformou em uma jaula opressora. Seu pai, ele começou, mas a frase ficou suspensa, pesada. Ele não é o que você pensa. Ele nunca foi. O jeito como as palavras saíram de sua boca era gelado, como se visse a verdade refletida em um espelho quebrado. Ana avançou, empurrando o próprio medo para o fundo da garganta. Mônica, a verdade que eu tenho vai mudar tudo o que você acreditou. Suas mãos tremiam,
e o brilho de seus olhos estava mais intenso que nunca. Eu descobri algo no passado dele, algo que liga você a tudo isso. Os homens trocavam olhares preocupados. O ar pesado se tornava uma batalha contra a revelação iminente. Do que você está falando? Mônica exigiu, forçando suas palavras entre a dor e a expectativa. Espere, o que você encontrou, Ana? Ele. Ana hesitou. A merda da coragem parecia sumir. Ele fazia parte de uma organização. Não era apenas um empreendedor falido. Ele era um líder dentro de um cartel imobiliário. E o dinheiro que financiou a Vila da Luz não era apenas sujo. Sangue. Um grito abafado se formou na garganta de Mônica. Não, isso não pode ser verdade. O chão sob seus pés parecia desmoronar e a sala começou a girar ao seu redor. A revelação se assemelhava a um furacão, levando consigo todas as certezas que ela havia construído. Os homens avançaram um passo, olhares mefistofélicos. Ainda há mais, Mônica. O mais alto disse, a voz sombria. Seu pai tinha uma dívida muito maior do que você consegue imaginar. E você está em perigo porque ele não conseguia pagar. A tensão na sala explodiu. André, normalmente confiante, parecia pálido como um fantasma. Isso não é possível, ele fremeu, olhando para Mônica, suas mãos nervosas apertando-se em punhos. Isso não pode estar acontecendo. E então, como se o universo decidisse que a situação ainda precisava de mais caos, as luzes do escritório começaram a piscar. Uma sirene distante cresceu em intensidade e uma explosão surda reverberou do lado de fora. A janela vibrou, o vidro tremendo em seu lugar. A confusão tomou conta. O homem de terno escuro olhou rapidamente para seu grupo, o semblante endurecendo. Temos que sair, urgiu, antes que uma brisa violenta irrompesse pela porta entreaberta. Um grito ensurdecedor explodiu do outro lado, seguido de um som estrondoso que fez todos se encolherem. Então, em um momento, o escritório se encheu de fumaça, e o ar foi tomado por um odor de algo químico, agudo. Eles estão vindo, sussurrou um dos homens, pálido, enquanto os olhares se alternavam entre pânico e decisão. Quem está vindo? Mônica gritou, a voz sendo levada pelo vento como se clamasse no desespero. E nesse instante, a porta foi aberta com força, revelando uma figura encapuzada, o rosto escondido, mas a aura emanava como a de um monstro. A figura estava armada, a pistola brilhando sob a luz fraca. Desçam todos, agora! A voz grave emanou um comando poderoso e ameaçador. Os homens internos já estavam se movendo, mas Mônica ficou paralisada, seu cérebro girando. Uma última visão da figura fora do seu controle. Seu pai estava emaranhado nesse mundo, e agora estava bem diante dela, mesmo que de maneira indescritível. Você não pode fugir do seu legado, Mônica. E a figura gesticulou, fazendo o ambiente carregar uma nova tensão, uma ligação escondida que ela nem sabia que existia. O que mais ela não sabia sobre sua vida? Aquela era uma corrida contra o tempo, e todo o seu passado estava prestes a se desfazer em uma reciclagem de mistério e perigo. A atmosfera pulsava com a urgência da necessidade de resposta, enquanto a verdadeira satanicidade de seu mundo se desdobrava diante dela. O que realmente a esperava atrás da porta? Qual era o legado que a encontrava na escuridão? É no centro de tudo
Quem ou que realmente era Mônica Alves? O clima estava eletricamente tenso. Cada segundo se estendia como uma fita crêpera, e a fumaça pairava no ar, quase palpável. Mônica sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando nas têmporas, enquanto a figura encapuzada avançava. O homem de terno escuro estava prestes a falar quando, do nada, uma explosão ensurdecedora rasgou o silêncio, enviando destroços do lado de fora, como se o próprio chão estivesse se despedaçando. O rosto do homem tornou-se uma máscara de pânico, e naquele instante, Mônica percebeu que a luta não era apenas contra o legado sombrio do pai, mas contra forças que estavam dispostas a silenciá-la, a qualquer custo. "Saia daí, agora!" ele gritou, seu tom abrupto de autoridade quebrando a estranha reverência que tinha prendido a sala. Ela não sabia para onde correr. Todo o cenário parecia um pesadelo escarrado. Ana conseguiu desviar um olhar intenso. "Vá, não podemos ficar aqui." Mônica hesitou, o mundo ao seu redor começando a girar. A verdade do seu pai estava se desdobrando, revelando camadas de traição que, por um momento, pareciam mais assustadoras do que qualquer explosão. Mas antes que pudessem se mover, o encapuzado ergueu a arma, o cano parecendo se dirigir diretamente a Mônica. O ar estava saturado de receio. "Você não pode fugir", ele declarou, a voz fria como um cortante de aço. "A herança que você carrega não lhe dá escolha. Você pertence a nós." Um grito desesperado ecoou nos lábios de Mônica, e então tudo ficou em silêncio. Um clique. A arma, em vez de disparar, fez um barulho de falha. O homem encarou o mecanismo em choque. E antes que ele pudesse reagir, um clarão de luz surgiu da porta dos fundos. A figura de uma mulher invadiu a sala. Só que desta vez não era um estranho. Era a mãe de Mônica, Gabriela, com olhar implacável e confiança inabalável. "É hora de você descobrir a verdade, Mônica", ela exclamou, sua voz cheia de poder. O olhar do homem escureceu, a expressão transformando-se em terror, enquanto sua presença envolvia a sala com uma energia pura, intensa. Mônica ficou paralisada, a mente girando. Sua mãe, uma mulher que sempre parecia tão distante, tampando segredos e um passado esquecido. "Mãe?" A voz de Mônica era quase um sussurro, e a emoção estava visivelmente à flor da pele. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Gabriela não hesitou. A firmeza em sua voz era um farol em meio à tempestade. "Eles estão tentando capturá-la, Mônica. Eles nunca queriam que você soubesse a verdade sobre seu pai e sobre seu verdadeiro legado." Mas antes que pudesse continuar, a sala tremeu com um novo estrondo, e o encapuzado tirou uma faca, a luz refletindo no metal enquanto ele se voltava para Gabriela. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou, sua expressão transformando-se em desespero. A tensão disparou, e Mônica entendia que o passado estava se revelando em um espetáculo de horror e traição. Ela não podia se mover, presa nas correntes da confusão. "Ele não é o único problema, Mônica", Ana gritou, misturando-se ao caos. "Você tem que entender que tudo isso foi armado. Cuidamos de você para que não entrasse no meio desse jogo. Mas agora estamos todos em perigo." Do chão, um arquivo caiu, chamando a atenção de todos. Documento sobre lavagem de dinheiro e 19 anos de uma conspiração.
Mônica se abaixou em um impulso, o medo arremessando um brilho de determinação em seus olhos. O passado se concretizava, e os aços do dever estavam se moldando em uma nova realidade. Gabriela olhou para Mônica. A expressão dela, carregada de pesar e resolução. Nós precisamos desmascará-los, e você precisa saber. Seu pai era mais que um homem bom ou ruim. Ele estava enredado em um jogo de poder que poucos conseguem escapar. A sala estava quase irrespirável. Uma bomba relógio prestes a estourar. Mas ao encarar o homem encapuzado, uma verdade devastadora rachou a realidade de Mônica. Você é meu pai. O murmurinho da descoberta ficou suspenso no ar, uma fissura no tecido da narrativa. Ele não era apenas um inimigo, mas parte insuspeitada de sua vida. Mônica gritou, enquanto a situação se tornava cada vez mais caótica. Não acredite nele. Ele quer que você se una a essa teia de mentiras. Não se deixe levar. O que mais ele esconde? E assim, a sala emergiu em um clamor ensurdecedor, cada um lutando para se encontrar em um mar de revelações dramáticas. E a luta que apenas começava era mais feroz do que nunca. Mônica sabia que a batalha agora não era apenas contra aqueles que ameaçavam seu legado, mas também contra as correntes que a atavam a uma identidade destrutiva. Porque no final, a verdadeira guerra estava prestes a ser travada dentro dela mesma. O que a verdade revelaria? O que mais poderia mudar? Acreditar ou não na sua própria história? A vida de Mônica estava prestes a se transformar e a questão crucial restava: quem ela realmente era? Eletricamente tenso, cada segundo se estendia como uma fita crêpera e a fumaça pairava no ar, quase palpável. Mônica sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando nas têmporas, enquanto a figura encapuzada avançava. O homem de terno escuro estava prestes a falar, quando do nada, uma explosão ensurdecedora rasgou o silêncio, enviando destroços do lado de fora como se o próprio chão estivesse se despedaçando. Desorientada, Mônica olhou para sua mãe, que permanecia incrivelmente serena. As palavras de Gabriela cortaram a confusão. Mônica, a verdade! Você precisa escutar. Mas um novo peso na sala apressou a razão e o coração da jovem, que se deteve à lâmina de um segredo que mudava drasticamente seu mundo. O que você está dizendo? Mônica quase gritou, mas a luz postada atrás da figura encapuzada iluminou uma mudança na atitude do homem de terno. Ele recuou alguns passos. A expressão dele passou de ameaçadora a aterrorizada diante da presença da mulher, que antes pensou ser apenas uma testemunha impotente. Você não sabe a gravidade do que está acontecendo aqui. O homem balbuciou. Um nervoso quase esquizofrênico anteriormente ocultado, agora era evidente em seus trejeitos. Mônica, se você não se unir a nós, todos nós estaremos perdidos, inclusive você. Ninguém se movia. A adrenalina vibrava no ar. De repente, Mônica, em um impulso, e com isso, posso expor tudo. Ao ver os rostos alheios, a atmosfera se transformou rapidamente em um turbilhão de castigo e indiferença. Mas antes que ela pudesse continuar, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, como se o próprio céu estivesse se despedaçando. Mônica virou-se rapidamente para a janela.
As cores do pôr-do-sol eram agora obscurecidas por nuvens de fumaça, uma evidência de que os impactos não eram apenas físicos, mas uma tempestade de verdades ocultas. O encapuzado sorriu de forma sardônica, como se esperasse que aquele estrondo fosse um aviso claro. E então, enquanto Mônica lutava para processar o caos, uma verdade súbita despontou. Eram eles os responsáveis por tudo, não só pela violência da expulsão, mas por um enredo entramado de manipulações que colocaram sua vida em um eixo perigoso. O líder do grupo, com um olhar furioso, gritou: "O passado do seu pai não é só seu legado, mas uma maldição. Vocês não podem simplesmente se desvincular disso." O eco das palavras ressoavam entre os presentes, e a tensão se acumulou como uma tempestade prestes a eclodir. Mas antes que o homem pudesse responder, outra figura surgiu. Desta vez, uma mulher de pé entre os homens. "Chega!" A mulher, com um olhar tão intenso quanto o fogo, passou pela porta. "Chegou a hora de você saber a verdade, Mônica." Mônica reconheceu instantaneamente. Era uma antiga amiga da família, Beatriz. Mas o que ela estava fazendo ali? A atmosfera tornava-se inflamável. "Beatriz, o que você está fazendo aqui?" Mônica perguntou. E com isso, a vida passou a se espremer em seus braços. Seu pai não era apenas um homem do qual você se orgulhava, ele estava misturado a um mundo cruel. E quando ele começou a te proteger, ele se tornou um alvo. Ele não nos deixou porque você precisava ser salva. Ele nos deixou porque um dia a verdade pesaria sobre você. A revelação foi como um tiro, cada palavra uma nova bala cravando-se na psique de Mônica. "Você fala do meu pai como se eu não soubesse dele. O que mais você está escondendo?" A raiva disparou. Uma mistura de traição com a urgência da verdade. Ele tinha um rival. A configuração da Vila da Luz não é pura. O seu nome é uma coberta de segurança que serve para proteger uma arma poderosa e em colisão direta com essa organização. A verdade era uma bola de neve descendo a montanha. E já não havia controle sobre as emoções. E então, o chão começou a tremer violentamente. Gritos e tumultos cortaram o ar. A estrutura começava a entrar em colapso. "Temos que sair agora!" André gritou. Mas o foco de Mônica estava na frustração de sua nova realidade, um pesadelo. "Que mais você não me contou, Beatriz?" Então, um clarão iluminou a sala, um relâmpago cortante do lado de fora, e o eco de um nome dançou nos lábios de Mônica, quase como uma invocação. Juliana, em nome da sua irmã desaparecida. Nunca havia sido mera teoria. Ela estava aqui, em algum lugar no meio do caos. Você sabe onde ela está? O que aconteceu realmente? Juliana, não deveria saber disso. Era para você estar protegida. O seu sacrifício. O aroma da traição amadurecia enquanto as portas se chocavam com a força de uma tempestade incontrolável. O que realmente a rodeava e os segredos que precisavam ser desvelados pareciam agora uma corrida desenfreada. O legado que havia crescido em Mônica estava prestes a desmoronar em uma nova catástrofe. As respostas estavam na escuridão, e a única pergunta que se impunha a todos era: quem era realmente Mônica Alves, além da sombra de seu pai? E nesse momento, enquanto o mundo parecia gravitacional, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. Uma explosão. O lobo finalmente tinha chegado em casa para o banquete. O preço da verdade fervia no ar.
e somente o destino decidiria se ela conseguiria defendê-lo ou se seria devorada por aquele labirinto de mentiras. A sala tremeu com o estrondo da explosão, e o caos explodiu em gritos, poeira e fumaça tomando conta do ambiente. Mônica sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, transformando cada batida do coração em um tambor frenético. Ela olhou para a mãe, que enfrentava o homem encapuzado com uma determinação devastadora. Mas o abalo a deixou tonta. O que nós fazemos agora? A voz dela saiu como um sussurro sufocado. Mas antes que alguém pudesse responder, a figura encapuzada ergueu a mão, segurando algo que brilha com uma intensidade incomum. A verdade não pode permanecer oculta. Ele gritou, e o pânico disparou na sala. A luz refletida revelava uma caixa pequena, mas robusta, com símbolos familiares entalhados. Era uma caixa que Mônica havia visto antes, guardada no escritório de seu pai, sempre trancada e misteriosa. Gabriela deu um passo à frente. Os olhares estavam fixos e a tensão cortava como uma lâmina afiada. "O que você sabe sobre isso?" ela exigiu, e a voz tremia, mas a ferocidade estava presente. O encapuzado sorriu, um sorriso frio, que parecia mais um aviso. "A primeira chave para sua liberdade, Mônica, é esta caixa. Mas seu verdadeiro conteúdo está além do que você imagina." Ele parecia sacudir a sala, cada palavra um eco sombrio. "A verdade sobre seu pai e sobre você mesma está aqui dentro. Leve-a com você, ou todos nós estaremos condenados." Justo quando Mônica estendia a mão para pegar a caixa, André gritou, "Cuidado!" E antes que Mônica pudesse compreender o que estava acontecendo, o homem enfiou a caixa em sua direção. Um estalo sibilante ecoou, uma onda de energia pairou pela sala, e a porta de saída foi arremessada para longe, voando como um pedaço de papel. "Precisamos sair agora", Ana gritou, segurando Mônica pelo braço, puxando-a para mover. Mas o encapuzado parecia posicionar-se como um obstáculo final, gritando, "Você não pode escapar do seu destino." Mônica ficou presa no turbilhão de emoções. Sua mente zumbia. O que era aquela caixa? O que mais seu pai poderia ter escondido dela? No fundo da sala, a fumaça começava a se dissipar, revelando rostos chocados. Mas um movimento rápido, atrás da figura encapuzada, chamou a atenção de todos. Alguém entrou, silhuetado pela luz, todo vestido de preto, mas algo nos trejeitos era familiar. Mônica prendeu a respiração enquanto a figura se aproximava. "É hora de desmascarar a verdade, Mônica." A voz suave, mas firme, ressoou nas paredes. Era Juliana, a irmã que todos achavam desaparecida. Mônica mal conseguiu respirar, toda a confusão diluída no choque. "Juliana, você tá viva?" As palavras saíram como um grito descontrolado, um jorro de emoções que explodiu como um vulcão. "Eu sempre estive aqui, Mônica", Juliana respondeu, quase melancólica. "Mas a verdade sobre nosso pai é muito mais sinistra do que você imagina. Ele nunca se foi realmente. Ele estava nos fundos, manipulando tudo, apenas aguardando sua hora de agir novamente." Um frio sorveu a sala. O encapuzado estremeceu, claramente abalado pela presença de Juliana. "Você não deveria estar aqui. Você não sabe o perigo que corre." Seu tom era desesperado. O olhar um misto de medo e raiva. "Perigo?" Juliana riu, sombria. "O maior perigo foi o que vocês todos construíram ao redor de Mônica.
Eles usarão você, Mônica. Você é a chave e a traidora da proteção. Uma onda de choque percorreu a sala. O quê? Como assim, traidora? Mônica sentiu os olhos queimarem com as lembranças grotescas e as implicações crescentes. O que você tem que entender é que seu pai não morreu, não como todos pensavam. Ele está atrás de cada um de nós, manipulando e controlando a sua vida por trás dessa fachada. Juliana avançou. A determinação em seu olhar cortava a bruma da confusão. Ele nos deixou por um motivo, Mônica. Você sempre foi uma peça no tabuleiro dele. Agora, ele quer que você assuma o trono dele. Mônica estremeceu, a revelação esmagando seu ser. Você tá dizendo que nosso pai tá vivo e que ele quer que eu faça o quê? Me torne uma parte do que ele construiu? O horror transbordava em sua voz. Sim, Juliana confirmou, e os olhos do encapuzado piscavam de alarde. E não se esqueça do que isso implica. Ele sempre esteve aqui, esperando o momento em que você fosse forte o suficiente para aceitar o seu verdadeiro legado. As paredes da sala pareciam cair, a verdade transformando todos em figuras lixadas. Seu amor por ele foi sua primeira traição, o homem encapuzado disse, sua confiança vacilante, enquanto recuava com um semblante de desespero. E a pergunta última ecoou com a sensação de um tremor na terra. Quem realmente é Mônica Alves? A reviravolta a fez perceber que em cada escolha, em cada movimento, um jogo muito maior estava em andamento. Sabendo que o futuro estava nas suas mãos, e com o peso inescapável da verdade sobre ela, Mônica soube que a batalha acabava de começar. O clima estava eletricamente tenso. Cada segundo se estendia como uma fita crépera, e a fumaça pairava no ar, quase palpável. Mônica sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando nas. A sala estava repleta de segredos e promessas da verdade, e cada olhar tenso dos presentes causava um peso que apertava o peito de todos. O que mais havia por trás da fachada que envolvia a Vila da Luz? O familiar calor da traição trazia com ele o cheiro amargo do medo. Você não pode escapar do seu destino. O encapuzado gritou enquanto Juliana se aproximou com um olhar desafiador. Mônica trocava olhares apreensivos com sua irmã, sentindo que uma nova camada de sua vida estava prestes a ser revelada, mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. A verdade sobre você, sobre sua família, está mais próxima do que imagina. Chega! Gabriela interrompeu, o tom de sua voz cortante como vidro. Isso não pode continuar. Temos que acabar com isso. Mas antes que pudesse agir, um ruído ensurdecedor explodiu, as paredes vibrando enquanto as luzes tremeluziram, como se alguma força sobrenatural estivesse se manifestando. O piso sob seus pés parecia estar se revirando, e um intenso clarão desenhou sombras gigantes na sala, fazendo todos hesitarem. Então, no meio do caos, uma explosão de luz irrompeu de uma porta secundária, transformando tudo em uma visão serena e aterradora. Um homem, magro e sinistro, entrou, sua presença absorvendo toda a energia da sala. É hora de revelações, não só para você, Mônica, mas para todos. Seus olhos, como dois buracos profundos, pareciam penetrar na alma de cada um. Miguel? A voz de Juliana vacilou, e um arrepio correu pela espinha de Mônica ao perceber que aquele homem tinha uma influência direta sobre sua vida. O que você está fazendo aqui, Mônica? Você não sabe a verdade sobre o que somos. Há um legado, e você está prestes a assumir o lugar que lhe foi destinado.
Miguel se aproximou, afastando o capuz, revelando um rosto jovem, mas com marcas de sofrimento e experiência que superavam a idade. A sala gelou. Mônica olhou de um para o outro, um sentimento imenso de traição e confusão esmagando seu ser. O que você quer dizer com legado? As palavras saíram quase como um sussurro, carregadas de incredulidade. E o que você tem a ver com nossa família? Seu pai, ele não morreu como você pensa. Ele fez um pacto com aqueles que controlam o jogo nesse submundo. Você é a chave para restaurar o legado desta família e a primeira vítima de suas escolhas. Miguel segurou a caixa com força, seus dedos branquíssimos contrastando com a madeira escura, como se fosse um artefato de poder. O silêncio se estabeleceu como uma tempestade antes do clímax. As revelações começavam a arrastá-las para um abismo. Gabriela olhou para sua filha, um olhar enigmático cruzando sua face. O que você não sabia, Mônica, é que por muito tempo tivemos que esconder a verdade do seu verdadeiro papel neste desastre. Você está mais envolvida do que acredita. Como você pode dizer isso? Eu não tenho nada a ver com isso. A voz de Mônica se elevou, a ferocidade necessária para resistir a toda essa trama sombria. Mas a determinação de Miguel respirava uma nova vida nas palavras que se seguiam. A verdade é que você não é apenas uma Alves, mas descende de uma linhagem que move os fios invisíveis do poder em todo o país. Seu pai, sua mãe, todos foram peças nesse tabuleiro. E agora, quando se aproxima uma nova era, você terá que decidir: se unirá a nós, ou se tornará um obstáculo a ser removido. Uma onda de horror a envolveu. A sala começou a girar enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma devastadora. O que era apenas um jogo de poder tornara-se uma luta pela sobrevivência. E a pergunta que pairava nos ares turvos era: qual era o preço da lealdade? Então, antes que Mônica pudesse processar a gravidade da situação, um grito frenético ecoou do fundo da sala. Mônica, cuidado! Era Ana, e ao olhar em sua direção, Mônica viu que a amizade poderia se quebrar em um único instante. Por um rápido movimento, o encapuzado que ela conhecia há poucos minutos pegou a arma que estava escondida sob a capa, apontando diretamente para Mônica. Você não pode confiar em ninguém. Atraímos a desgraça para todos nós. Mas antes que o gatilho pudesse ser puxado, um grito angustiado de Juliana cortou a tensão. Espere, tem algo mais a se revelar. E no clímax da revelação, a sala explodiu em um caos desenfreado. Mônica percebeu, no imenso burburinho, que as alianças se desmoronavam e a luta pela verdade prometia transformar a vida de todos. A última pergunta pairava no ar, como uma sombra inevitável. Quem Mônica realmente era? E qual era o custo de tudo isso? Mônica sentiu o ar pesando ao redor, enquanto o caos se desenrolava. O homem encapuzado já não era uma ameaça incontrolável. Seu olhar agora transparecia pânico. Diante daquelas revelações, a sala se tornava um campo de batalha moral. Todos se preparavam para o que viria a seguir. Chega! Mônica gritou. A voz dela cortou o ar como uma faca, trazendo todos à realidade. Esta luta não é apenas minha, é nossa. O olhar valeu mais do que palavras, e ela viu o reconhecimento nos rostos ao redor. Juliana na frente, Ana ao seu lado e até Gabriela, sua mãe, preparada para defendê-la. Essa caixa
Ela pode trazer respostas ou apenas mais problemas, Miguel disse, hesitante. Mônica olhou para a arma ainda apontada para ela, e então, com um movimento rápido, pegou a caixa quando o encapuzado hesitou. Seja quem for meu pai, não posso carregar seu fardo. Sua voz soou intensa, e o ambiente vibrou com sua determinação. É hora de decidir. Lutar pelo que é certo, ou ser uma peão nesse jogo macabro. O encapuzado parecia pronto para contestar, mas a força que emanava de Mônica ecoou nas paredes da sala. Então, algo inusitado aconteceu. Mônica virou-se para Juliana e disse: "Você sempre teve a chave de nossa história. Juntas, vamos desmascarar tudo isso." Juliana assentiu, percebendo que era hora de deixar para trás o medo e abraçar a força que sempre existiu entre as irmãs. "Passem, estamos unidas contra eles", Ana declarou, a confiança crescendo como um incêndio em seu olhar. Gabriela, a mãe, se posicionou ao lado das filhas, uma nova resiliência luminosa envolvendo todo o grupo. Os homens internos se espalharam. A aura de poder deles já não era opressiva. "Vocês não sabem o que estão fazendo", um deles gritou, mas o eco de suas palavras parecia cada vez mais vazio. "Sabemos sim, e não temos mais medo", Mônica reafirmou. Sem hesitar, ofereceu a caixa a Juliana. "Abra, vamos descobrir a verdade de uma vez por todas." Juliana abriu a caixa e uma luz dourada irrompeu, revelando documentos e adoráveis símbolos que contadoria zenda cada passo da família. Um mapa antigo e fotos carbonizadas, como se tivessem sido guardadas por gerações. Mônica engasgou. O mundo dela girava, mas para melhor. Aquela era a chave para o futuro, o que precisava para construir algo novo, uma nova história. Enquanto os homens impernos se afastavam, perdendo todo o poder que tinham, Mônica finalmente viu a luz da verdade. O passado não era uma maldição, mas um aprendizado. Juntas, as mulheres alves se tornaram um verdadeiro exército, colocando o que restava do legado de seu pai em suas mãos, não as sombras. "Obrigada, Mônica. Você é mais do que pensava", disse Juliana, a tensão branda se dissolvendo em lágrimas de esperança. Os abraços foram viris, um sinal de que a união venceria qualquer adversidade. No meio do caminho, algo a incomodou. Havia algo escondido entre as folhas do mapa, uma anotação à margem, algo que apenas ela parecia entender. O que era aquilo? Uma pista? Mônica sentiu um arrepio, mas sabia que não era o fim. Era o começo de algo novo. O futuro era promissor, porém inquietante. Entrelaçadas, elas estavam prontas para enfrentar o que viesse a seguir. E então, nas sombras do passado, quando tudo parecia tranquilo, um sussurro ecoou. A verdade nunca é simples, mas cada passo dado é um caminho encontrado. Se você chegou até aqui, não pode simplesmente ir embora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Afinal, o que você acha que vem a seguir? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio
e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de manter viva a chama dessa comunidade.